87. Um ouro post-apocalíptico capítulo 554. Uma conferência de negócios de alto perfil. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, minha editora. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Embora Jiang Shen não tenha mencionado nenhum termo, Liu Aotian ainda expressou que a família Liu lhe devia um favor e que retribuiriam esse favor. Mas Jiang Shen não deixou a promessa de Liu Aotian subir a sua cabeça. A família do imperador era mais implacável. Um favor era só uma piada ao lidar com famílias tão poderosas. Ele já via isso claramente demais quando estava em Wongai. Qual tipo de favor era mais do que o favor de salvar uma vida? Se salvar uma vida não fosse suficiente em troca de proteção, o que esse pequeno favor poderia fazer? São interesses que unem as duas partes, não algo que precisa ser mantido por favores. Após a saída de Liu Aotian, Jiang Shen conversou com Zhang Yaping, que acabara de terminar de discutir com os diplomatas de An, e disse para ele cooperar com An para encobrir esse ataque e encobrir as emoções dos investidores. A luz da explosão não pôde ser coberta, pois muitas pessoas próximas captaram a fumaça densa que saía das janelas. Mas a natureza do incidente foi reclassificada de ataque para um gasoduto com vazamento. O trabalhador contratado responsável pela manutenção havia sido demitido. A explosão ocorreu em uma sala sem ninguém dentro. Enquanto a delegação ficou assustada, não houve ferimentos. Pela amizade entre os dois países, o presidente de Xin, Zhang Yaping, aceitou o pedido de desculpas do Ministério das Relações Exteriores e do hotel para pôr fim ao acidente. Quando os repórteres foram autorizados a entrar na cena, o quarto onde Jiang Shen morava foi transformado em outro cômodo. Pessoas que sabiam a verdade foram instruídas a calar a boca, e a verdade por trás do incidente afundou no fundo do mar. Mesmo assim, fosse o agente fantasma ou o Estado-Maior, eles não pararam de perseguir o cúmplice do atacante. Nem preciso dizer que essa pessoa era um artista da fuga, pois conseguiu escapar das camadas de segurança ao redor montadas pelo Departamento do Estado-Maior-Geral. Era evidente que eles prepararam um plano sofisticado para esse assassinato. Eles não só conheciam bem a cidade de Changjin, como também preparavam veículos de transporte e disfarces pelo caminho. Quando ele se sentou na caminhonete usada, colocou maquiagem para se transformar em um homem careca de meia-idade, usou camiseta e jeans com as cores desbotando por causa de muitas lavagens. O assassino de corpo alto mudou completamente para um motorista velho responsável pela logística de longa distância. Quanto a como Jiang Shen sabia tudo claramente, era porque ele não conseguiu escapar de ser travado pelos satélites Kia e X1. Quando estava prestes a deixar Changjin pela área rural, o agente fantasma que o acompanhou começou a fechar a rede e o capturou em um posto de gasolina. Então, coberto com roupas de ilusão de ótica, o agente fantasma sequestrou o atacante em uma embarcação para Xin. Ao meio-dia do segundo dia, os agentes do Estado-Maior ainda trabalhavam arduamente para procurar o cúmplice, mas Jiang Shen já recebeu a confirmação de que estava preso na Ilha da Lua Nova. Encontramos algo estranho no corpo dele. Atualmente, no restaurante do hotel, Jiang Shen estava sentado com a Esa, aproveitando o almoço enquanto discutia as informações enviadas pelo agente fantasma. Estranho? Os azis de Jiang Shen congelaram no ar e olhou para a Esa com olhos curiosos. Isso mesmo, a capacidade de regeneração dele é especialmente forte a ponto de ser inimaginável. Qualquer ferimento não fatal poderia se recuperar em um período de tempo extremamente curto. Quando Zui o capturou, ela achou que tinha pegado a pessoa errada porque não havia nenhum ferimento de bala no peito dele. Mas durante o interrogatório na Ilha da Lua Nova, descobrimos sua improvável capacidade de regeneração. Com uma voz que só Jiang Shen podia ouvir, a Esa falou: aumentar a capacidade de regeneração. Espera, interrogatório. Jiang Shen olhou chocado para a Esa. A Esa assentiu gravemente. Isso mesmo, o líquido que diz a verdade é ineficaz contra ele. As pupilas de Jiang Shen contraíram. O líquido que revela a verdade é ineficaz. Isso é impossível. Com base no que Sun Jiao disse, além de pessoas injetadas com vacina genética, um soro que aumentava a imunidade ou com o raro sangue nano poderia resistir ao agente alucinante, e esses absolutamente não existiriam no mundo moderno. Será que ele é um viajante como eu? A ideia surgiu de repente na cabeça de Jiang Shen, e ele logo a negou também. Se fosse realmente um viajante, a arma que ele usaria não seria um explosivo sem conhecimento técnico, pelo menos seria uma granada nuclear. Aumente a quantidade de líquido que revela a verdade usado. Se ele for absolutamente imune a isso,
Use métodos físicos para interrogá-lo. Temos que obter a informação da boca dele, independentemente do método. Mas não o mate, ainda tem utilidades para ele. Jiang Shen fechou os olhos e ordenou. Aes assentiu e lembrou das palavras dele em seu coração. Com base na pauta, esta tarde será um dos principais objetivos desta viagem, o Fórum Empresarial de Cooperação Econômica e Comercial. Os gigantes da internet Jiang se reunirão com o BAT no local, e a cooperação entre internet e VR será o foco das negociações comerciais entre as empresas dos dois países. Embora no papel fossem as negociações comerciais entre as empresas dos dois países, todos sabiam que era uma discussão entre a Future e tecnologias gigantes do BAT. A única grande empresa de tecnologia em China era a Future Technology, e as únicas empresas com capacidade para conquistar o mercado de VR eram os três grandes players. Embora houvesse várias empresas de tecnologia como Soma ou 361, elas ainda estavam longe de ditar o mercado como os três gigantes. O fórum de negócios aconteceu no restaurante Shangjin. Quando Jiang Shen chegou ao local com Liu Aotian, eram exatamente 14h30 e 10 minutos do início do fórum. Mas, com o estacionamento tão cheio, a maioria dos representantes presentes já havia comparecido. De fato, quando Jiang Shen entrou na sala de conferências no final do corredor, todos os olhares se voltaram para ele. Além do presidente dos três gigantes do BAT, as pessoas sentadas ali eram todos líderes da indústria de tecnologia, além de repórteres renomados que estavam ao lado do muro. Mesmo assim, ele ainda reconhecia apenas dois. E o embaraçoso era que ele os conhecia por causa dos adesivos. Jiang Shen sentou-se silenciosamente no único assento vago e não conseguiu olhar para os chefes Ma. 2, sorrindo para ele. Vendo todos chegarem, o homem que estava sentado no final da mesa se levantou. Ele usou um olhar autoritário, porém gentil, para escanear a sala. Embora ainda faltem 10 minutos para o início da conferência, todos aqui são apaixonados pela cooperação entre os dois países. Já que todos estão aqui, então vamos começar. Uma salva de palmas soou na sala de conferências. Os olhos de Jiang Shen pararam no homem que estava em pé enquanto aplaudia a multidão. Pela sua impressão, a pessoa que falaria deve ser o ministro da Economia e Cooperação Comercial. Confirmando a especulação de Jiang Shen, o homem com um sorriso levantou a mão. Deixe-me me apresentar. Sou Pan Feng, ministro da Economia e Cooperação Comercial. A indústria de tecnologia é uma área em expansão e uma área em que o país dá muita ênfase. Todos aqui são líderes da área de tecnologia. Como alguém que já dirigiu uma siderúrgica antes, que não sabe nada sobre a indústria, não vou interromper e deixar o tempo para todos vocês. Conversem, discutam, comuniquem. Se conseguirem chegar a um acordo, será benéfico para os cidadãos de ambos os países. Agora, vamos apresentar o presidente do Baidu, Li Yong, para fazer um discurso. Com aplausos, o homem de cabelo com gel se levantou. Obrigado, ministro Pan, pela sua apresentação. Então vou dizer algumas palavras. Li Yong era realmente digno como presidente da empresa, pois tinha um entendimento profundo das perspectivas da internet e dos pontos-chave. Embora fosse um discurso casual, ofereceu muitos insights únicos que até fizeram Jiang Shen, como alguém que não sabia muito sobre o assunto, concordar. Ao mesmo tempo, Jiang Shen também notou que muitos presidentes tiraram um pequeno caderno e anotaram cuidadosamente as notas. Afinal, foi o presidente do Baidu quem falou. A Baidu é o ponto de referência na indústria de tecnologia e qualquer uma de suas ações causaria um pequeno terremoto na área. Cerca de 10 minutos depois, durante uma rodada de aplausos, Li Yong encerrou seu discurso e acenou para a multidão aplaudindo com um sorriso. Quando Jiang Shen achava que os dois maboces conversariam juntos, Li Yong olhou em sua direção e continuou. O ponto de vista sobre o futuro da internet é apenas a minha opinião. Nesse sentido, acredito que o presidente elogiado de Wall Street do Future Group, Sr. Jiang Shen, deve ter uma visão mais icônica sobre o futuro da internet. Espero que o Sr. Jiang Shen não seja mesquinho e dê sua opinião. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 555. Quem é o banco imobiliário? Dentro da sala de conferências, todos os olhares voltaram a Jiang Shen. Jiang Shen percebeu o descontentamento nos olhos de Li Yong e imediatamente entendeu sua intenção. Não estavam apenas líderes e autoridades do setor dentro da sala de conferências, mas também os repórteres com câmeras esperavam por ele falar. Se ele recuasse agora, faria a tecnologia do futuro parecer inferior em comparação com Baidu.
Como presidente do Future Group, Jiang Shen não permitiria que tal evento acontecesse. Embora não tenha preparado um roteiro sobre o futuro da internet, após uma breve reflexão, ainda assim se levantou com um sorriso. Como não sabia qual a introdução mais apropriada, Jiang Shen pigarreou primeiro e organizou seus pensamentos mentalmente. Quando ouviram as duas tosses leves, os chefes das empresas de tecnologia que ele não conseguia distinguir e até os dois chefes de tiraram seus cadernos. Jiang Shen viu essa cena enquanto dava a mão na cabeça em sua mente. Isso é necessário? Só tossiu. Então, já que o senhor Li me convidou para conversar, vou dizer algumas coisas. Vou falar apenas de um ponto sobre o futuro da internet. Com uma pausa, Jiang Shen levantou um dedo. Inovação. O som de bilhetes sendo embaralhados preenchia a sala de conferências, o que deixou Jiang Shen orgulhoso, mas envergonhado ao mesmo tempo. O que o deixava orgulhoso era que os gigantes da tecnologia, antes inalcançáveis, estavam todos ouvindo sua opinião como estudantes. O que o deixou envergonhado foi que o ponto que ele ia entregar foi inventado na hora. Do P2P ao 2U, a internet penetrou em todos os campos de nossas vidas. À primeira vista, e a mudança das normas sociais, mas, em última análise, seu nascimento se origina da inovação. E qual é o motivo por trás da inovação? Jiang Shen examinou os gigantes da tecnologia ao redor da mesa, com uma curvatura surgindo em sua boca ao ver como todos estavam concentrados nele. Ele então levantou um segundo dedo. É a tecnologia. O nascimento de qualquer nova tecnologia significou o nascimento de um novo mercado. Como a tecnologia do futuro 1.0, onde a maior eficiência do hardware permitiu a criação de aplicativos com alta demanda por hardware. Por exemplo, a tecnologia de realidade virtual que abrirá a porta para o mundo virtual. Não estou aqui para me gabar do avanço técnico da Future Technology, mas apenas para ilustrar um fato. É inegável que existem outros fatores importantes para uma empresa. Mas o que quero dizer é o que determinou a Future Technology, em certa medida. A posição atual do Future Group no mercado não é meios de marketing nem relacionamentos comerciais, é tecnologia. Jiang Shen só queria dizer algumas palavras, mas desde que começou a falar, 15 minutos se passaram num piscar de olhos. Jiang Shen não explicou conceitos difíceis, mas focou apenas em como a tecnologia do futuro cresceu de uma empresa com capital inicial de $500 milhão para uma máquina de impressão de dinheiro avaliada em centenas de bilhões por Wall Street em tão pouco tempo. Talvez as palavras de Jiang Shen tenham inspirado o público, ou talvez os humanos naturalmente não tenham imunidade a histórias de sucesso. A plateia foi atraída e embriagada pelo discurso. Quando seu discurso terminou, a sala foi levada por aplausos estrondosos. Jiang Shen sentou-se e sorriu para Li Yong. No entanto, o que surpreendeu Jiang Shen foi que ele não viu decepção em seu rosto, mas sim um sorriso que lembrava seu sucesso. Os aplausos foram cessando gradualmente, e Li Yong se levantou novamente e olhou para Jiang Shen com um sorriso. Discurso notável. Pessoalmente, concordo com sua perspectiva. O chefe Li fez uma pausa, então olhou para a mídia ao redor da sala de conferências e continuou exibindo seu sorriso habitual. A tecnologia é a escada para o avanço humano, e por causa da tecnologia, nosso futuro pode ser melhor. Como presidente de uma empresa de internet, acho que o espírito da internet é compartilhar. Então, Sr. Jiang Shen, você está disposto a abrir a tecnologia de realidade virtual para as empresas com a crença de compartilhar e melhorar juntas, para que seu país de origem se torne uma grande potência tecnológica mundial. A atmosfera na sala de conferências se acalmou instantaneamente. O ministro Pan Feng olhou para Li Yong, surpreso, mas os líderes de tecnologia e repórteres olharam para Jiang Shen, esperançosos. Mo Teng olhou despreocupadamente para Jiang Shen e Li Yong sem dizer uma palavra. Ele não sabia o motivo por trás do movimento de Baidu. Diante do foco de milhares de olhares, Jiang Shen disse devagar. Com todo respeito, o Sr. Lei chama de compartilhar usar a generosidade dos outros. Li Yong claramente demorou um momento para processar, pois não esperava que Jiang Shen dissesse isso, mas logo reagiu. Claro que não, você deve ter interpretado errado o que eu quis dizer. Estou falando de você registrar sua patente. Trocar proteção com a disponibilização da tecnologia e cobrar uma taxa de patente das empresas que utilizam a tecnologia. Portanto, não apenas garante o interesse da sua empresa, mas também beneficia as empresas de tecnologia ao permitir que elas entrem no mercado de realidade virtual de forma justa. O que está te impedindo?
Os dois discursos lançaram duas acusações a Jiang Shen. Uma era a generosidade, outra era patriotismo. Se recusassem, isso significava que ele teria que aceitar as duas acusações. Os dois eram completamente não relacionados, mas estavam conectados por uma lógica inexistente. Era parecido com as frases comuns na internet: se você é tão rico, por que não vai doar? Se você não concorda, você não é um. As duas frases eram extremamente parecidas. Se você tem a tecnologia que lidera o mundo, por que não compartilha conosco? Eu me recuso. Li Yong ficou atônito, assim como os presidentes na conferência e os repórteres ao lado. Embora não acreditassem que Jiang Shen abriria mão da tecnologia com apenas algumas palavras, não esperavam que Jiang Shen rejeitasse sem usar palavras para expressar a ideia de forma sutil. Isto é um monopólio, o uso injusto do domínio do mercado para dificultar o avanço técnico. Tem certeza que quer fazer isso? Li Yong disse. Jiang Shen de repente caiu na risada. Banco imobiliário. O uso injusto do domínio do mercado. Você é a mesma pessoa certa para dizer isso. Senhor Li. Por que não posso dizer isso? Um lampejo de raiva passou pelos olhos de Li Yong, mas sua expressão continuava normal. Você não permite que as pessoas falem se fizeram algo errado. Comprar e vender para fóruns, manipular rankings de busca, publicar anúncios falsos na mídia, violar direitos de publicação, censurar buscas porque um dono de site te criticou no Weibo. É isso que você chama de manter a ordem de mercado? Ah, não vou falar mais nada. Por favor, me diga, Senhor Li. A mesma coisa, você ousa fazer isso no seu próprio país? Senhor Li com Green Card, ousa responder minha pergunta. Jiang Shen encarou diretamente os olhos de Li Yong enquanto dizia palavra por palavra. Os escândalos foram subitamente trazidos à tona. Li Yong, que controlava a situação, ficou de repente mortificado. Por favor, tome cuidado com as palavras. Se houver uma imprecisão na reportagem, você terá que assumir a responsabilidade. Então, por favor, forneça fatos para me rebater. Não há necessidade de uma réfuga. Todas as atividades da nossa empresa são legais. No momento, não estamos envolvidos em nenhum processo judicial. Li Yong pulou o ponto do Green Cardeal. Ele vinha escondendo isso cuidadosamente. Embora não fosse segredo na indústria, ainda era ruim se chamasse a atenção do público. Jiang Shen de repente começou a rir de novo, mas dessa vez sua risada estava mais alegre. Do que você está rindo? O rosto de Li Yong ficou vermelho enquanto ele dizia envergonhado. Isso tem a ver com outra piada, mas seria inapropriado dizer, então não vou falar mais. Jiang Shen assentiu para Pan Fen, que desviou o olhar, e então olhou para Li Yong novamente. Todas as tecnologias da tecnologia do futuro são pesquisadas e desenvolvidas de forma independente. Nossas tecnologias são consideradas segredos corporativos e estão dentro dos limites da lei. O monopólio ao qual você se refere, quero perguntar, qual é a sua definição de monopólio? Baidu é considerado um monopólio. A definição de monopólio? O Sr. Jiang, com uma empresa tão grande, deveria aprender um pouco de direito. A definição de monopólio depende do tamanho do mercado. E nós, definitivamente não somos um monopólio. Existem mais de uma empresa fazendo mecanismos de busca. Eu consigo, e você definitivamente consegue. Não usei minha posição de mercado para impedir ninguém de fazer isso. Nós apenas usamos nossa forte fidelidade de usuários e a confiança dos usuários para alcançar nossa posição atual no mercado. Argumentou o Sr. Li. Então usei a posição de mercado da Future Technology para impedir que você projetasse, pesquisasse e vendesse produtos de realidade virtual. Jiang Shen perguntou curioso, cruzando os dedos sobre um joelho. Sei que você tem adquirido participações de controle em empresas de VR no país, se preparando para criar hardware e conteúdo, e depois lançando entretenimento diretamente da sua marca com seus próprios produtos de VR. Eu sei de tudo isso, mas por causa da sua tecnologia inferior, você está nos acusando de criar um monopólio e de perturbar o mercado. Você depende da pegajosidade do usuário, e nós dependemos da tecnologia e da experiência do usuário. Pode dizer que é o mais justo. Você. O rosto de Li Yongjian estava completamente inchado, pois ele não conseguia pensar em uma resposta por falta de palavras. Monopólio é um conceito com o qual todas as grandes empresas internacionais estão associadas. Algumas empresas alcançam o monopólio por meio de tecnologia avançada,
Outras alcançam um monopólio pela filosofia operacional de que o cliente é Deus. Algumas usam sua natureza única e insubstituível. Embora, independentemente disso, eles alcançaram um monopólio por meio da concorrência de mercado. Vamos não falar de mim. Vamos falar sobre você. Sr. Lee, ousa dizer que alcançou um monopólio por meio da concorrência de mercado com sua consciência. O monopólio de Baidu é realmente positivo para o mercado. O rosto de Li Yongjian ficou vermelho como o fígado de um porco devido às palavras de Jiang Shen, deixando-o sem palavras, sem defesa. O chefe Ma queria ajudá-lo, mas ao olhar os repórteres ao lado, engoliu as palavras que subiram à garganta. Pan Fene, que estava sentado na cabeceira da mesa, não conseguiu mais assistir enquanto tossia de forma constrangida. Por favor, sente-se. Estamos aqui para buscar cooperação e não para buscar divergências. O fato de a Baidu querer que a Future Technology forneça tecnologia de realidade virtual não está errado do ponto de vista deles. A tecnologia do futuro recusar a proposta de Baidu também não está errada. Espero que o restante da discussão aconteça em um ambiente amigável. Mídia, por favor, não fiquem remoendo esse assunto. Pan Feng analisou os repórteres na sala de conferências com um olhar severo. O clima antes animado ficou constrangedor após ser interrompido pelo impasse. Moateng se levantou, tossiu e se preparou para atuar como intermediário. Então, o fórum continuará. Só quero dizer uma coisa sobre cooperação em realidade virtual. Jiang Shen se levantou, interrompeu o chefe e me olhou sem expressão para o furioso Li Yong. Agradeço, parceiros. Para pessoas irracionais, por favor, se desculpem. Então, Jiang Shen se virou e saiu da sala sem se importar com os gigantes da tecnologia e repórteres chocados. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 556. Uma posição forte, uma saída antecipada. Todos ficaram chocados. Eles ainda não haviam se recuperado do discurso de Jiang Shen e de sua saída autoritária. Não era uma reunião interna de uma corporação, mas um fórum de negócios ligado à cooperação econômica de dois países. O Fórum Lachine não era composto apenas por pessoas do setor de tecnologia, mas todos sabiam que o setor tecnológico era o foco desse fórum de negócios. Embora o comentário agressivo de Li Yong parecesse ser o primeiro a errar, a reação de Jiang Shen foi exagerada demais. Essa ação imatura nesse tipo de ambiente não combinava com sua posição como presidente de uma empresa multinacional. Seu temperamento pertencia a um homem imprudente, não a um empresário astuto buscando uma oportunidade de parceria. Jiang Shen estava sendo imaturo. Ontem, ele e Liu Xianggu discutiram essa questão durante a conversa. Durante o fórum de negócios de amanhã, fique de olho em Li Yong. Li Yong. Se não me engano, ele é o chefe de Baidu. Tem algum problema com ele? Sem problema. A Baidu é sempre uma empresa politicamente correta com firme apoio. Liu Xianggu tomou um gole de chá e estreitou os olhos lentamente. Mas por causa disso, ele não será amigável com você. Você poderia explicar melhor isso? Com essa sua astúcia, você sabe exatamente o que quero dizer. Liu Xianggu largou a xícara de chá. Ardilidade? Se possível, espero que você possa usar uma palavra descritiva diferente, disse Jiang Shen com ironia. Jovem, não há muitas pessoas que eu possa chamar de ardilosas. O mais velho fez uma pausa e abriu levemente as pálpebras enrugadas. Para simplificar, as pessoas no topo têm opiniões divergentes sobre você. Por favor, explique, disse Jiang Shen humildemente. Talvez fosse porque já haviam formado uma aliança, mas Liu Xianggu não escondia nada dele. Algumas pessoas acham que a tecnologia do futuro golpe deveria ser de propriedade do país, já que inteligência artificial, realidade virtual, suprimento de nutrientes e mineração em águas profundas são benéficas tanto para o país quanto para seu povo. Jiang Shen não ficou muito surpreso ao ouvir as palavras de Liu Xianggu. Embora Hua não expressasse nenhuma opinião oficial sobre o assunto, duvidava que eles não soubessem nada sobre o grupo futuro. Se você se interessa por suprimento de nutrientes, podemos trabalhar juntos, mas mineração em águas profundas é um pouco difícil. Já assinamos um acordo de não proliferação tecnológica com a BHP. Seria arriscado para nós entrar em conflito direto com um gigante internacional da mineração. A mineração em águas profundas provavelmente seria a mais atraente para o e seu apelo deveria ser ainda maior em comparação com a tecnologia de realidade virtual, já que essa tecnologia poderia fortalecer a soberania sobre o oceano, enquanto as aplicações militares da realidade virtual seriam muito menos atraentes em comparação ao uso comercial.
Mas Liu Xianggu não parecia muito viciado nesse ponto. Ele lançou um olhar fulminante para Jiang Shen antes de continuar. Outro grupo de pessoas acha que isso é como matar a galinha pelo ovo e ser excessivamente possessivo. Se o grupo Lin Yue não tivesse usado métodos ilegais ou usado o poder do CESAC para cortar as opções da tecnologia do futuro, talvez você não fosse forçado a sair. Eu não discordo. Jiang Shen assentiu. Assim como disse, se não fosse pelas intenções horríveis da família Wang, ele não teria partido. Mas, por outro lado, o Future Group iniciou sua expansão depois de sair de limites restritivos para crescer até o tamanho que tem hoje. A família Wangai Wang que você conhece pertence ao primeiro grupo, e o apoiador por trás de Li Yong também está nesse grupo. Durante o fórum de negócios, ele vai aproveitar a oportunidade para causar problemas para você. O que ele vai fazer? Jiang Shen perguntou. Ele não vai fazer nada fora da linha, vai te fazer perguntas que te colocam em situação de desespero, e no máximo testam seu lucro. O que você precisa ser é autoritário, disse Liu Xianggu sem muita emoção na voz. Autoritário. Eu entendo. Embora a família Liu fosse líder das famílias, a política da república não era controlada pelos nobres vermelhos. Embora a família Liu estivesse disposta a atuar como guarda-chuva protetor do grupo futuro, Liu Xianggu não podia negligenciar as opiniões de seus colegas, cujas posições não eram inferiores às dele. Ele precisava de uma oportunidade, e essa oportunidade precisava ser oferecida por Jiang Shen, agindo com força durante o fórum de negócios. A premissa era que as pessoas que viam o Future Group como um outsider não se sentiam repulsas pela tecnologia do Future Group. A tecnologia do futuro era diferente do Google. Baidu copiou a tecnologia do Google, então a saída do desobediente Google não teve influência sobre o mas a Future tecnologia era diferente, sua tecnologia era insubstituível. Por isso, desde que estivesse dentro de um alcance apropriado, quanto mais autoritário Jiang Shen atuasse, mais fácil seria para a família Liu negociar com seus colegas. Mesmo sem considerar a tecnologia de realidade virtual, com a tensão na região aumentando de cada vez, Hua não gostaria de pressionar demais um ditador com quem vale a pena cooperar. Só por esse ponto, as pessoas no topo chegaram a um consenso. Vendo que Jiang Shen havia alcançado esse entendimento, Liu Xianggu assentiu satisfeito e brincou ao dizer, agora tenho mais confiança em você. Por que não apresento minha sobrinha para você? Vou passar. Já tenho muita coisa para lhe dar. Jiang Shen tocou o nariz com um sorriso preocupado. Ao ver a rejeição de Jiang Shen, embora Liu Xianggu não parecesse muito satisfeito, ele não disse mais nada e apenas zombou dele com uma expressão fria. Jovem, você deveria cuidar do seu corpo para não se arrepender quando for mais velho. Jiang Shen apenas deu de ombros diante das palavras zombeteiras do mais velho. Vou tomar cuidado. Como se Liu Altian tivesse adivinhado que Jiang Shen sairia cedo, ele já estava esperando perto da escada quando Jiang Shen saiu. Já terminou? A conversa não decolou. Vamos. Antes de voltarmos para o hotel, preciso que você me leve a algum lugar. Jiang Shen deixou pendurado e foi direto para o estacionamento. Clubes. Conheço alguns lugares divertidos, mas ainda não está escuro. Tudo bem? Saiam. Jiang Shen xingou brincando. Jiang Shen não esperava que fossem feitos acordos específicos durante o fórum de negócios. Ele já entregou a mensagem que precisava passar, então sair cedo não fez diferença. O problema era que suas ações poderiam ser criticadas. Mas o motivo de ter feito isso pode ser atribuído às más intenções de Baidu. Só por bilhões de dólares por ano, a família Liu limparia tudo por ele, então não havia motivo para se preocupar com isso. Acho que quando você saiu, a expressão do Li Yong deve ter sido hilária. Liu Altian brincou com Jiang Shen depois que ele se sentou no carro. A expressão de Pan Feng foi ainda mais hilária, mas será ruim se eu deixei uma má impressão nele? Não se preocupe. Embora ele esteja em nível ministerial, ele não tem controle real. Em termos de posição política, ele pertence ao meio termo que não causa problemas. Você deveria se preocupar mais com o Baidu, talvez ele te tire do buscador dele, brincou Liu Altian. Só se ele estiver disposto a ver todos os celulares instalados com o Future 1.0, sem poder usar o Baidu para buscar. Jiang Shen afundou na cadeira, sem medo. O carro não percorreu nem 2 quilômetros antes de Jiang Shen receber uma ligação de Ali expressando a intenção de cooperar em uma loja online de realidade virtual. Como ele esperava. Mesmo que o fórum de negócios não tenha terminado bem,
A explosão da Future Technology foi suficiente para que ele não se preocupasse com a falta de interesse. Não só ali, mas também Peng e o orgulhoso Baidu do Fórum de Negócios o chamaram depois. Para seus potenciais parceiros ou competidores, Jiang Shen não prometeu nada imediatamente. Em vez disso, ele sugeriu que só quando o novo CEO da Future Technology assumisse o cargo discutiria a cooperação. As palavras de Jiang Shen deixaram atônitos os representantes que ligaram. Vai haver um novo CEO para a Future Technology. Essa foi uma notícia incrível. Quando todos especulavam sobre quem seria o novo CEO, dentro de uma cafeteria, Jiang Shen se encontrou com o próximo CEO da Future Technology recomendado por Xia Xiu. Ele já tinha encontrado essa pessoa algumas vezes. Um ouro post-apocalíptico capítulo 557, novo CEO em um prédio residencial antigo e baixo na área rural da cidade de Wangai. Um homem caucasiano de jaqueta cinza estava encostado no radiador. Seus olhos estavam fechados com uma expressão agradável. Eu gosto deste país. Sejam ricos ou pobres, todos podem desfrutar do calor igualmente no inverno frio. Gilles, você está me dizendo que tem se distraído? O homem sentado junto à janela olhou para este lado com uma expressão sombria. O homem chamado de Gilles sorriu. O que mais? Minha querida Ladisiva, você deveria aprender a aproveitar sua vida atual. O rosto de Ladisiva ainda estava sombrio. Ele continuou olhando para o sorridente Gilles por um longo tempo antes de desviar o olhar. De repente, houve uma batida na porta. Eles se olharam e trocaram olhares. Então Ladisiva colocou a mão em sua cintura enquanto se dirigia à porta. Após confirmar a identidade da pessoa na porta, Ladisiva ficou aliviado e abriu a pesada porta. Um homem usando um chapéu entrou na sala acompanhado por uma rajada de vento. Fechou a porta atrás de si e sacudiu a neve do corpo antes de arrastar os pés para a sala. Qual é a situação? Ladisiva perguntou em tom baixo. Missão fracassada, respondeu um homem com inglês quebrado. Ele tirou a jaqueta e a jogou no sofá. Que pena. Cadê nosso senhor guerreiro? Gilles perguntou. Hirata foi capturado e em grande parte transportado para fora do país pelo Grupo Futuro. O professor não vai gostar. O rosto de Ladisiva ficou ainda mais sombrio porque isso significava que ele acabara de beijar seu bônus de despedida. Em contraste com o fanático guista alienígena, ele não se importava com o conflito oculto entre a empresa e a Willy Society liderada pela família Rothschild, nem com Burakuboto ou a maçã de ouro. Como mercenário, ele só se importava com dinheiro. O professor não vai gostar. Ou ele poderia sentir o contrário. Ah é? Gilles olhou para o homem surpreso. Porque eu vi algo interessante. O homem riu levemente, tirou o chapéu da cabeça e o colocou no cabide perto da parede. Talvez nosso inimigo não seja apenas um peão da sociedade Oli. Se Xia Xiu estivesse ali, ela ficaria chocada. Porque o rosto sob o chapéu pertencia ao atacante suicida que deveria ter sido explodido em pedaços. Ele deveria estar morto. Por causa do que aconteceu na noite passada, os superiores aumentaram o nível de segurança de Jiang Shen 2. Embora seu piloto ainda fosse Liu Tian, Jiang Shen podia perceber claramente que não havia apenas um carro seguindo seu Hong QL9. O número de veículos policiais nas ruas aumentou exponencialmente. Os superiores estavam furiosos com a explosão que ocorreu no hotel e responsabilizaram inúmeras pessoas responsáveis por esse incidente. Dentro de uma cafeteria, Jiang Shen conheceu o recém-nomeado CEO. Era Ningua Jian, o ex-gerente de projeto do Future 1.0 e um dos funcionários fundadores da Future Technology. Ele tinha formação técnica e uma personalidade meticulosa. Ele valorizava mais as direções de seu superior do que seus próprios pensamentos. Como ele trabalhou anteriormente no projeto Central Future 1.0, seu conhecimento com tecnologia do futuro era apenas superado por Xia Xiu. Com ele nomeado novo CEO, ele poderia assumir as operações da empresa enquanto diminuía o impacto da mudança do CEO. Jiang Shen viu algumas bagagens ao lado dos seus pés. Deve ter acabado de chegar em Shangjin sem tempo de ir para o hotel. Acredito que você viu o e-mail sobre a mudança de emprego. Você será o CEO da Future Technology e o gerente-geral da área de UA, responsável pela subsidiária mais importante do Future Group. Agora você terá que assumir esse fardo, e espero que não decepcione minhas expectativas, disse Jiang Shen seriamente a Ningua Jian, que carregava um leve cansaço da viagem. Por favor, tenha certeza, presidente, não vou decepcioná-lo. Ning Jian ergueu o peito. Por causa da empolgação, sua voz começou a tremer.
Seus esforços em direção à tecnologia do futuro podem ser descritos como trabalhadores e excepcionais, mas ela nunca pensou que se tornaria CEO da empresa, já que a competência e ética da CEO eram impecáveis. Ela era uma das fundadoras da empresa e tinha uma relação inexplicável com o presidente. Mas agora, a mudança repentina tornou tudo realidade. Com Xia Xiu nomeada CEO do grupo, sua vaga seria assumida pelo gerente de projeto Ning Jianhua. Depois de receber o e-mail pela manhã, embarcou em um avião ao meio-dia para Changjin sem hesitar e saiu do aeroporto à tarde. Jiang Shen assentiu para Ning Jianhua, que estava cheio de paixão, e colocou um contrato à sua frente. Este é seu novo contrato. Embora eu pudesse ter entregue pelo correio, esperava poder entregar isso pessoalmente para você. Desculpe por te fazer correr. Sem problema nenhum. É isso que eu deveria fazer. Os benefícios específicos estão escritos no contrato. Dê uma olhada antes de assinar. Além disso, 1% dos lucros da Future Technology será seu bônus no final do ano. Você não precisa revisar antes de tomar uma decisão? Jiang Shen perguntou ao ver que Ning Jianhua já estava assinando seu nome no contrato. 1% do lucro da tecnologia do futuro. Considerando a lucratividade atual da Future Technology, o número ultrapassaria pelo menos 100 milhões de dólares. Não precisa. Confio no presidente. Ningua Jian acalmou a respiração acelerada, sorriu e colocou a caneta de lado. Se ele estivesse assinando com qualquer outra pessoa, Ningua Jian definitivamente seria cauteloso. Mas ele estava assinando com Jiang Shen, o homem de maior patente na lista de riqueza da Forbes, presidente de uma empresa de 100 bilhões, seu próprio chefe. Ele não pensava em nenhum motivo para Jiang Shen enganá-lo e fazer um contrato falso. Como Jiang Shen lhe dava uma posição tão importante, isso já demonstrava sua confiança nele. O que Ningua Jian fez foi retribuir sua confiança com suas ações. Jiang Shen riu e pegou a cópia que pertencia a ele. Ok, para de tentar me elogiar. A partir de hoje, você será o novo CEO da Future Technology. Não vou falar muito mais, mas para o cargo de gerente de projeto do Future 1.0, arrume alguém com capacidade para te substituir. Este é um dos principais projetos da Future Technology. Tenho certeza de que vou cuidar disso quando voltar. Jiang Shen então instruiu Ningua Jian sobre mais algumas coisas antes de dar um tapinha no ombro dele para incentivá-lo. Ele então se retirou. Do lado de fora da cafeteria, Liu Aotian olhou para Ningua Jian, que acabara de passar por ele, e então pegou as chaves do carro. Pouco depois, Jiang Shen saiu da cafeteria e caminhou em sua direção. Esse é o novo CEO da Future Technology. Isso mesmo. Ele será responsável por entrar em contato com você. Claro, essa notícia ainda não foi divulgada ao público. Antes do fim da delegação, espero que consiga manter confidencial. Ele é confiável. Liu Aotian ligou o carro e sorriu. Como isso estava relacionado à troca cinzenta entre a família Liu e o Grupo Futuro, se a informação vazasse, mesmo que o poder da família Liu pudesse encobrir a notícia, seria um escândalo problemático de qualquer forma. Se ele não fosse confiável, eu daria a ele o controle de uma empresa tão grande. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas e perguntou de volta. Liu Aotian pareceu aceitar a explicação de Jiang Shen e não disse mais nada. Ele ligou o carro e foi para o hotel. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 558, Fundo de Caridade Jiang com a cooperação de Xin. A notícia forneceu apenas um breve resumo da explosão que aconteceu no dia anterior. A notícia de que a primeira rodada do Fórum de Negócios terminou sem final feliz foi suprimida devido à consideração do quadro maior. Depois disso, a mídia foi engajada por outra notícia. O presidente do Future Group realizou uma coletiva de imprensa e anunciou a criação de um fundo de caridade pessoal chamado Jiang Charity Fund, com um fundo inicial de 300 milhões de dólares. Ele sugeriu contribuir com pelo menos 500 milhões de dólares todos os anos. O fundo beneficente era por natureza um fundo não público e focava-se principalmente na construção de educação, saúde e infraestrutura pública em áreas pobres. O chefe da organização de caridade e o prefeito de Changjin elogiaram muito a generosidade de Jiang Shen. A mídia despejou uma quantidade esmagadora de elogios sobre ele. O presidente de Xin, Zhang Yaping, falou à mídia dizendo que não há limites quando se trata de caridade e que as ações de Jiang Shen se tornariam um símbolo de amizade entre os dois países. Ao mesmo tempo, o principal oficial de Wu expressou seu acordo. O gerente do fundo era um homem chamado Wu Boutao, arranjado pela família Liu.
Jiang Shen não queria que o Future Group se envolvesse muito nas operações diárias do fundo e entregou totalmente o controle à família Liu. Se algo acontecesse, só precisavam trazer esse Ubotao como bode expiatório e isso não influenciaria negativamente o Future Group. 300 milhões de dólares representavam aproximadamente um décimo dos lucros do Future Group em yuan. Claro, esse número provavelmente mais que dobraria no ano que vem, porque o servidor do Panton estaria operacional no início do próximo ano, quando o Morpeg de realidade virtual mundial fosse oficialmente lançado. Muitos analistas de Wall Street estimaram que, enquanto não houvesse problemas com a operação, apenas o Morpeg geraria pelo menos 2 bilhões de dólares em lucro anual. E isso não incluía o lucro único de vender o capacete. De forma bastante cômica, os internautas de Yuan não mencionaram muitas opiniões sobre Jiang Shen na delegação, já que sempre o viram como se fosse deles. O motivo pelo qual ninguém mencionou isso foi porque os dois países não eram comparáveis em termos de poder, havia uma relação amigável, nenhuma competição, um alto número de semelhanças culturais e um inimigo comum. Se Jiang Shen imigrasse para o outro país e isso fosse exposto pelo público, ele seria criticado como meio morto pelos guerreiros do teclado. Mas com o fundo beneficente se tornando público, ninguém se importou com sua nacionalidade. Com a manipulação propositalmente da opinião pública pelo Future Group, as principais redes sociais mais uma vez foram inundadas pelos ricos generosos. Embora Jiang Shen não se importasse com a forma como as pessoas o viam, para ser franco, ele se sentia bem quando tantos o elogiavam. Especialmente quando todas as garotas no Weibo spameavam Jiang Shen, quero ter seu bebê o marido da nação, mua mua mua. Espera, algo não estava certo. Tanto faz. Vamos deixar a causa beneficente de lado. A família Zhou, que mantinha boa atitude, começou a se preocupar quando Jiang Shen não os contatou. Ao ver que Jiang Shen de repente iniciou uma instituição de caridade, Liu Xianggu mudou de posição durante a discussão interna e apontou sua lança para o apoiador de Lian Yong e a família Wang, que tinha uma opinião forte contra o grupo futuro. Zhuan Tai imediatamente percebeu que a família Liu já havia entrado em contato com Jiang Shen e claramente chegou a algum tipo de acordo. Enquanto xingava como Liu Xianggu o prejudicou, Zhuan Tai não podia fazer nada a respeito. Desde o início, a família Zhou estava do lado oposto à família Wang e apoiava o grupo do futuro. Mesmo que mudasse de posição agora, as pessoas do lado oposto não o veriam tão bem. Independentemente de onde vinha, a grama no topo do muro, era indesejada. A família Zhou, começando a perder a calma, entrou em contato com Jiang Shen. Jiang Shen achou cômico quando a família Zhou entrou em contato por meio de Zhou Ziao. Obviamente, ele suspeitava que a família Zhou estava ali para pedir benefícios. Mas, diferente da família Liu, cuja influência se concentrava na política, as conexões e recursos da família Zhou concentravam-se em tecnologia militar, energia e outras empresas estatais. Jiang Shen sabia que não precisavam de mais dinheiro, mas queria ajudá-los a ganhar habilidade técnica. Jiang Shen não deixou a família Zhou partir de mãos vazias. Em vez disso, ele tirou o pedaço de bolo conhecido como suprimento de nutrientes e vinculou a família Zhou à onda do Future Group. Com a família Zhou na liderança, eles fundaram uma empresa alimentícia com a licença de importação e exportação em Liangsheng para comprar suprimentos de nutrientes de grau militar com alto nível calórico e nutricional da Xin. O produto foi reembalado e vendido ao Departamento de Logística Militar. Em teoria, o exército de Yuan não podia se associar diretamente a entidades estrangeiras, mas por meio desse artifício, o problema desapareceu. Comparado à Rússia, com uma economia fraca, o Yuan, com uma economia em expansão, era, sem dúvida, um parceiro com um futuro mais promissor. A família Zhou assinou decisivamente um contrato para 3 milhões de caixas de suprimento de nutrientes. Só esse lote já rendeu 600 milhões de dólares para Jiang Shen. Quanto a família Zhou ganharia politicamente com essa necessidade militar, com longa vida útil, alta eficiência e baixa demanda logística não era algo que o preocupava. A delegação de 3 dias concluiu. Com contratos comerciais no valor de 2 bilhões de dólares, o presidente da Xin, junto com o restante da delegação, embarcou no avião no aeroporto da capital. Com base no plano anterior, Jiang Shen seguiria a delegação de Xin a bordo até a Yuan. Mas por causa do pequeno incidente que aconteceu no hotel, isso o fez mudar de ideia. Antes de ter certeza de que a CIB não estava envolvida nesse ataque, não quis brincar sobre sua própria segurança. Portanto,
Jiang Shen cancelou temporariamente seu plano de acompanhar a delegação. Em vez disso, escolheu um representante do futuro Grohl para substituí-lo nesta visita. Algumas pessoas ficaram secretamente felizes com a decisão de Jiang Shen, enquanto outras expressaram seu arrependimento. Mas, de qualquer forma, o futuro Grohl era apenas uma empresa por definição e um presidente ausente não afetaria a relação entre os dois países. Enquanto o presidente da UA recebeu a delegação de Shin, o novo presidente enviou pessoalmente um e-mail a Jiang Shen expressando seu pesar por Jiang Shen não ter conseguido comparecer ao fórum de negócios que aconteceu em Wall Street. Mas o presidente expressou arrependimento apenas de sua perspectiva pessoal, sem expressar muitas reflexões. Eles não saberiam se o ataque no hotel estava relacionado ao SIB ou não, eles só podiam expressar compreensão sobre o motivo de Jiang Shen ter tomado essa decisão. Como a SIB havia realizado um ataque a Jiang Shen sem aprovação antes, era razoável que o ataque estivesse relacionado à SIB. Mas o diretor do SIB na região distante de Flux se sentiu injustiçado, pois esse ataque não teve nada a ver com o SIB, embora ele tenha sido chamado várias vezes para a mansão arco-íris pelo presidente. A intenção do recém-eleito presidente de conquistar Shen por meio de Jiang Shen era óbvia. Ele não seria tolo o suficiente para avançar com Jiang Shen naquele momento. Especialmente porque a última missão em Lua causou uma severa paralisação da força da SIB em Lua. Mesmo que quisesse fazer algo, era questionável se ele tinha essa capacidade. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 559, Retorno ao Angai. Tradutor, sublinhado Min sublinhando editor, Caron sublinhado. A noite em Wangai era tão iluminadora quanto um oceano de estrelas. A sombra do concreto armado era tão sombria quanto uma floresta escura. Há muito tempo, Jiang Shen achava que aquele lugar era tudo o que existia no mundo. Ele lutaria aqui por um apartamento de 50 metros quadrados e um emprego estável. Mas agora, ao olhar para baixo do avião acima, sentia que tudo aquilo era tão trivial. Ele tinha dois propósitos para retornar ao Angai. Uma foi discutir o projeto piloto do varejista online de realidade virtual, a outra foi cumprir uma promessa. Quando enviou Zhang Yaping a caminho da UA, também embarcou em um avião e seguiu para o Angai com a companhia de Liu Aotian. A ESA não estava com ele. Para impedir que os assassinos escondidos no escuro atacassem Xia Xiu, Jiang Shen escolheu deixá-la com Xia Xiu. Antes de Xia Xiu partir para Xin, ela ainda precisava voltar para Xiangjiang para resolver algumas pontas soltas. A transferência do seu ainda exigia uma semana de tempo e ela ainda precisava de um tempo pessoal para garantir que tudo estivesse em ordem. Por ser filha única, planejava levar seus pais para Xin para facilitar o cuidado dos dois anciãos. Isso exigiria que ela retornasse à sua cidade natal e primeiro trouxesse os dois anciãos para Xiangjiang. Jiang Shen levantou as duas mãos em apoio a Xia Xiu trazer seus pais junto. Seus pais viviam uma vida ótima em Xin, com uma mansão, um barco e os servos, mas o lado negativo era que eles nunca viam realmente seus parentes e amigos, então se sentiam bastante solitários. Como os pais de Xia Xiu eram próximos dos dele, eles podiam se visitar e pelo menos formar uma mesa de mahjong. A ESA discordou da decisão dele de não levá-la junto. O ataque aconteceu em um hotel e ela obviamente estava preocupada com Jiang Shen sozinho, mas ele usou uma frase para convencê-la. Se realmente me escolherem como alvo, essa é a pior decisão que vão tomar. Em termos de habilidades de combate pessoal, poucos no mundo poderiam vencê-lo. O motivo pelo qual ele escolheu ir sozinho também foi enganar a cobra e fazê-la sair do esconderijo. A ESA teve que seguir suas ordens. Mas ela ainda insistia em mover o agente fantasma que aguardava ordens em para perto dele para evitar que situações inesperadas acontecessem. Quando desceram do avião, o transporte de Jiang Shen passou de um Hongqi 9 para um Benus. A pessoa responsável pela recepção dos delegados não falou muito com os dois enquanto entregava a chave antes de sair. Antes de deixar o sua identidade era considerada delegada estrangeira, então ele seria acompanhado por pessoas do departamento de concierge. Mas como aquele era território da família Wang, antes de Wang Dai deixar sua posição clara, o concierge local não podia ser muito amigável com Jiang Shen. Comparado aos arranjos em Shangjin, a atitude de Wang Ai em relação a Jiang Shen não era como se estivesse recebendo um presidente de uma multinacional. Espero que não se importe. Já que você enganou ele para o projeto de investimento da Ilha Couro, é compreensível que a família Wang tenha um pouco de atitude, explicou Liu Aotian a Jiang Shen depois que ele se sentou no banco do motorista. Claro que não me importo,
Desde que não venham causar confusão, disse Jiang Shen despreocupadamente. Nem mesmo o oficial número 1 vai contra as famílias Liu e Zhou ao mesmo tempo, muito menos contra a família Wang. Então você não precisa se preocupar, eles sabem até onde podem chegar. Mas você precisa ter cuidado e evitar que eles consigam qualquer material para te chantagear. Jiang Shen olhou surpreso para Liu Altian e sorriu. Ah é? Você já sabe? Jiang Shen estava se referindo ao acordo entre o Grupo Futuro e a família Zhou sobre o fornecimento de nutrientes. Claro, Liu Altian respondeu de forma concisa. Já era tarde da noite. Jiang Shen rejeitou os arranjos de hotel de Liu Altian e, em vez disso, inseriu uma localização no GPS e pediu que ele o levasse até lá. O carro chegou rapidamente a uma área rica. No Apocalipse, o Sujiang passado era o acampamento 27 de Jiangshen. Mas no mundo moderno, havia apenas uma pequena mansão que pertencia a ele ali. Antes de deixar o hangar, ele entregou a chave deste lugar a Liu Yao. Uma casa não podia ficar descuidada sem pessoas morando lá dentro, porque até a mansão mais bonita se tornaria uma casa mal assombrada. Como não tinha amigos próximos em Wan nem lhe faltava dinheiro, ele o deu à sua amante. As informações de identidade de Jiangshen ainda estavam registradas na segurança do portão. Ele pressionou o polegar antes que a segurança permitisse seu acesso. O carro chegou em frente à mansão. Liu Altian viu que a luz ainda estava acesa e olhou para Jiangshen. Tem alguém dentro? Jiangshen não respondeu à pergunta. Ele desabotoou o cinto e olhou para ele sem mudar a expressão. Me busca amanhã às 9. Como sua viagem está paga, não vou providenciar sua acomodação. Liu Altian entendeu o verdadeiro significado de Jiangshen e sorriu de lado. Sem dizer nada, ele foi embora. Jiangshen respirou fundo em frente à porta. Quando estava prestes a apertar o alarme, viu a luz do banheiro no segundo andar e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Sempre que pensava na curvatura 36D de Liu Yao, não conseguia controlar o impulso de pregar uma peça nela. Eram 10 horas da noite. Assim como sua rotina noturna habitual, Liu Yao tomou um banho com aroma de rosas depois do exercício. Como uma celebridade em ascensão em popularidade e amante do presidente do Futuro Group, ela cuidava ainda mais de si mesma. Ela sabia que tudo o que possuía hoje era por causa daquele homem. Se aquele homem perdesse o interesse nela, ela não teria nada. Liu Yao lavou o suor do corpo, olhou para as gotas de água escorrendo pela pele sensível e relaxou. A névoa branca da banheira embaçava sua visão e permitia que os seus pensamentos subissem gradualmente junto com a névoa. Entre as pétalas de rosa, a água refletia um rosto deslumbrante. O rosto que deixava inúmeras mulheres com ciúmes e inúmeras pessoas encantadas estava misturado com um toque de melancolia. Ela se lembrou da semana de férias na Ilha Couro com Jiangshen e seu rosto começou a ficar vermelho. Embora fosse apenas uma amante, a sensação de desistir acima das nuvens toda vez que Jiangshen lhe dava deixava viciada nele como drogas. Às vezes ela se perguntava se não era uma amante. Liu Yao sacudiu o cabelo molhado com força e saiu de seus pensamentos irreais. Ela encarava as pétalas de rosa na banheira e se desprezava. É impossível. Intoxiada em um sonho irrealista só machucaria a si mesma. Ela sabia que a única razão pela qual ele a aceitou não era por amor, mas porque sua presença preencheu os arrependimentos do passado dele carregados em seu coração. Ela não conseguia ultrapassar os limites e transformar essa emoção de intimidade em um obstáculo. Se ela realmente quisesse que ele lhe desse um nome justo, isso causaria problemas para ele, e claro, ele não cederia. E isso significaria que ela não seria mais amante. Talvez a ser da Future Technology, Xia Xiu, fosse sua futura esposa. Ou talvez a garota exótica que sempre o seguia fosse. O nome dela era Esa ou algo assim. Liu Yao ouviu ele mencioná-la durante a videochamada, mas, de qualquer forma, eu não serei um dos candidatos. Sua pele luminosa, lisa como jade, se entrelaçava pela superfície da água coberta de pétalas. Liu Yao jogou a água leitosa do banho no rosto e penteou o cabelo preto misturado com pétalas na parte de trás da cabeça. Splash! Ela se levantou e arrastou uma toalha de banho para cobrir sua figura atraente. Seus pés lindos saíram da banheira para o chão frio. Ela caminhou em frente a um espelho. Quando estava prestes a pegar o secador de cabelo, de repente ouviu algo que parecia um objeto pesado caindo no chão da sala. Sua mão segurando a secadora parou no ar e Liu Yao prendeu a respiração. Era bastante assustador ouvir um som estranho morando sozinho numa casa enorme. Ela tinha certeza de que ouviu algo cair no chão da sala. Será que é um ladrão?
O coração de Liu Yao de repente estremeceu e seu rosto ficou pálido e pálido. Mas logo rejeitou a possibilidade. Nenhum ladrão poderia entrar na comunidade com um nível de segurança tão alto. Mas se não era ladrão, quem era? Ela engoliu em seco, largou a secadora, foi até a porta sorrateiramente e encostou o ouvido nela, embora achasse que estava sendo suspeita demais com uma atitude assim. Ela prendeu a respiração e ouviu por um tempo sem ouvir mais nenhum som. Eu estava só ouvindo coisas. Devo estar muito cansada ultimamente. Liu Yao ficou aliviado e se encostou suavemente na porta. Por causa da popularidade de seu filme, sua popularidade também aumentou. Não só mais filmes chegaram até ela, como ela ainda recebeu convites de gravadoras. Ela cantou em filmes e sua voz pura, porém melodiosa, recebeu inúmeros comentários positivos na internet. Então algumas gravadoras decidiram pedir para ela lançar um álbum. Por causa das sessões de gravação, ela estava cansada todos os dias. Talvez estivesse tão exausta que agora ouvisse coisas. Liu Yao se consolou. Mas, assim que se sentiu aliviada, de repente ouviu música do lado de fora da porta. Essa música repentina assustou Liu Yao até a morte, mas seu rosto rapidamente ficou vermelho ao perceber que a música era seu novo toque. Quem está ligando? Enquanto pensava consigo mesma, Liu Yao pegou outra toalha e enrolou seu cabelo. Quando colocou a mão na maçaneta, Liu Yao mordeu suavemente seus lábios vermelhos. Ela já se convencia de que o som da sala era só uma ilusão, mas ainda assim se sentia ansiosa quando chegou a hora de sair do banheiro. Ela respirou fundo, girou a maçaneta e espiou pela porta. Depois de confirmar que não havia nada lá fora, suas orelhas ardiam por agir de forma tão exagerada. Sua mão direita apertou a toalha na frente do peito e ela correu para o quarto com os pés molhados. Ela pegou o telefone da mesa. Ela ficou atônita. Não houve nenhuma ligação. Quando desbloqueou a tela, descobriu que era um tocador de música tocando. O que acabou de tocar não foi o toque dela, mas sim música baixada para o celular. Um medo intenso começou a dominá-la. Havia outra pessoa na sala. Alguém abriu o celular dela. Para atraí-la aqui. Com os lábios trêmulos, o rosto de Liu Yao estava pálido como a morte. Ela nem ousou virar a cabeça, com medo de ver um rosto estranho. Seus pés nus recuaram enquanto tremia. Ela nem conseguiu encontrar coragem para correr de volta. De repente, as luzes se apagaram. Liu Yao gritou e se virou para correr. Mas antes de correr 2 passos, ela bateu em um peito firme. O homem de preto a abraçou, a jogou na cama e pulou para cobrir sua boca. Seus músculos fortes eram como pedras, não importava o quanto suas mãos graciosas o socassem, era inútil. Com a mão esquerda livre, o homem abriu a toalha branca dela. Nesse momento, aquele homem gritou de agonia. Quando Liu Yao ouviu seu grito, ela parou. O grito soou familiar. O homem a soltou, tirou a máscara cômica e revirou os olhos para ela. Me morde quando me vê, você é um cachorro. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Com a ajuda do luar, Jiang Shen começou a perder a compostura. Hein? Não chore, vim te dar uma surpresa. Ai, claro, foi erro meu te assustar. Desculpa. A reação intensa de Liu Yao era algo que ele esperava. Mas, para ser honesto, ao ver a reação dela, Jiang Shen sentiu uma felicidade estranha. Claro, ele refletiu sobre si mesmo. Embora ela fosse sua amante, e embora fosse só uma pegadinha, quando ele pensava bem, era exagero fazer algo assim com uma mulher que morava sozinha. Liu Yao jogou a toalha na cabeça de Jiang Shen, envergonhada. O aroma de rosa envolveu seu nariz e deixou a mente de Jiang Shen confusa. Ele tirou a toalha da cabeça e tocou o nariz de forma desajeitada. Desculpa, eu disse. Quer continuar? Hein? Sem se sentar na cama, Liu Yao mordeu suavemente os lábios e seu rosto refletiu um toque de timidez atraente. As pétalas entre seus cabelos e a luz tênue do luar espalhada pelo quarto faziam sua figura atraente brilhar ainda mais. O que? Só. Não me faça dizer isso. Liu Yao, com o cabelo bagunçado, fez bico e desviou o olhar. Jiang Shen sentiu um calor abdominal inferior se acender enquanto sua respiração ficava pesada. Ele jogou a toalha no chão e não esqueceu de colocar a máscara preta cômica. Os gritos de Liu Yao reverberaram novamente na sala. Enquanto ela se defendia do atacante com seus punhos graciosos, o quarto escuro voltou a ficar animado. Ou ela era uma grande atriz ou, porque o reencontro a tornou especialmente apaixonada, a atuação de Liu Yao foi impecável. A lua estava coberta por uma nuvem envergonhada,
incapaz de iluminar diretamente a intimidade do ambiente. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 560. A reunião usar a realidade virtual imersiva no mundo do comércio eletrônico foi o próximo passo para a tecnologia do futuro após os morpegs de VR. Imagine poder fazer compras sem sair de casa ou fazer compras sem sair do computador. Ah não, a pessoa na frente do capacete não precisaria mais se preocupar se as roupas compradas online serviriam, porque você poderia tirar as roupas do carrinho e colocá-las diretamente no seu corpo para experimentá-las você mesmo. Com a introdução das compras em VR, significou que a única vantagem das lojas físicas deixaria de existir. Lojas físicas, comparadas a lojas de comércio eletrônico sem uma localização específica, não tinham a vantagem de economizar no aluguel. Agora que a experiência de compras em VR foi levada ao mesmo nível, podia-se prever que, uma vez adotada pelo mercado de massa, traria mudanças disruptivas para o varejo e até mesmo para os mercados imobiliários. A tecnologia com um futuro tão promissor obviamente não seria ignorada pelos gigantes do comércio eletrônico. Por exemplo, compras em VR, ou o conceito conhecido como Bui Mais, foi iniciado por Ali no início de 2016, mas devido à natureza restritiva da tecnologia, a experiência de compra em VR de Ali teve um efeito medíocre, muito menos do que o promovido. Era impraticável projetar uma experiência de VR interativa para todas as lojas devido ao trabalho necessário. E isso também aumentou muito o número de lojas que podiam se registrar em um shopping de VR. Além disso, óculos de VR só podiam oferecer uma experiência limitada aos clientes. Só com imagens, não fazia diferença em comparação com comprar através de uma tela. Mas se eles usassem tecnologia de captura de movimento 3D de alta tecnologia para replicar as dimensões físicas dos produtos, isso aumentaria o custo. Será que os clientes realmente comprariam óculos de VR com um preço superior a $1.000 só para comprar? Talvez sim, mas pessoas ricas representavam apenas uma pequena parte das vendas. Portanto, a Bui Mais exigia um meio médio com alta taxa de penetração no mercado que também pudesse maximizar a experiência de compra. O médium fantasma satisfazia ambas as condições. As altas vendas estabeleceram a base para uma enorme base de usuários. A tecnologia de realidade virtual imersiva proporcionaria uma experiência abrangente aos usuários. Por isso, Ali escolheu entrar em contato com Jiang Shen imediatamente após o Fórum de Negócios, esperando se associar à estratégia VR mais e-commerce. Mas Jiang Shen não respondeu imediatamente a Ma1, que o ligou pessoalmente, porque ainda precisava discutir isso com Xia Xiu. Ele se perguntou se deveriam se associar ou cuidar da parte do varejo internamente. Será que a Future Technology poderia abandonar Ali e fazer e-commerce por conta própria? Após discussão, Jiang Shen e Xia Xiu chegaram a um consenso de que, embora fosse teoricamente possível, não havia razão prática para isso. A Future Technology não tinha experiência no mercado de e-commerce, e seria uma causa perdida se eles investissem muito tempo e energia para começar na divisão de e-commerce. Assim como construir um porta-aviões, não era necessário construir cada parafuso sozinhos. Com uma vantagem absoluta em tecnologia, a Future Technology só precisava focar no desenvolvimento do canal enquanto o conteúdo podia ser criado por Ali, JD, Amazon e eBay, que tinham uma vasta experiência e recursos. Quanto a como a parceria aconteceria, esse era o propósito da visita de Jiang Shen ao Wangai. Na manhã seguinte, Liu Altian chegou à mansão como prometido. Quando viu Jiang Shen saindo da mansão brilhando, ele adivinhou o que aconteceu na noite anterior. Ele apenas sorriu sem dizer nada e abriu a porta para Jiang Shen. Depois que Jiang Shen definiu o destino no GPS, Liu Altian levou Jiang Shen em seu caminho. Muitas empresas convidaram Jiang Shen para discutir uma relação VR mais e-commerce, tanto de players nacionais quanto internacionais. Com base na estratégia de negociação discutida com Xia Xiu, Jiang Shen não procurou Ali primeiro, mas sim a concorrente internacional de Ali, Amazon. A Amazon primeiro pediu à Future Technology que disponibilizasse ferramentas de desenvolvimento e licenciamento para a realidade virtual, e o aplicativo de comércio eletrônico seria desenvolvido por eles. Não era o momento certo para disponibilizar ferramentas de desenvolvimento. Com base na proposta deles, era equivalente à Amazon se livrar deles. Se VR mais e-commerce se tornasse extremamente bem-sucedido, não teria nada a ver com a tecnologia do futuro. As duas partes não conseguiram chegar a nenhum acordo sobre o problema fundamental e as negociações não puderam continuar,
Então Jiang Shen parou de tentar negociar com eles e foi diretamente falar com eBay. Quando a Amazon percebeu que o Future Group não negociaria mais com eles, ficou imediatamente ansiosa. Como a Future Technology foi a única empresa que dominou a tecnologia de realidade virtual imersiva, se a Amazon permitisse que sua concorrente criasse uma plataforma de realidade virtual primeiro, isso seria um golpe prejudicial para os negócios da Amazon. A Amazon percebeu isso imediatamente e mudou sua posição firme. Eles sinalizaram sua disposição em fazer concessões em softwares enquanto solicitavam outra sessão de negociação. Portanto, a reunião bipartidária tornou-se uma reunião de 3 partes. Ao mesmo tempo, Ali, que foi excluída, não pôde mais ficar parada. Eles achavam que Jiang Shen iria procurá-los, mas a Future Technology estava quase chegando a um acordo com a Amazon e eBay. Ali não podia cair nas mãos dos concorrentes agora. Com base na popularidade do Panton no mercado internacional, foi uma grande oportunidade para Ali expandir seu mercado internacional por meio de uma plataforma de VR. O chefe Ma, que acabara de voar de Changjin para Wangai, imediatamente sentou-se com Jiang Shen e convidou para jantar em sua própria casa. O povo Han tinha a tradição de discutir negócios à mesa de jantar. Como o chefe Ma convidou pessoalmente Jiang Shen para uma bebida, isso lhe deu todo o respeito que merecia. Jiang Shen estava esperando exatamente por isso. Claro, ele não estava apenas esperando Ma Yun propor alguns brindes à mesa de jantar, nem planejava excluir Ali das negociações completamente. O motivo pelo qual ele não buscou negociações com Ali primeiro foi apenas para forçá-lo a parar de ficar parado. A Future Technology estava próxima de fechar um acordo com o eBay e a Amazon. Como quarto partido com aspirações de ser incluído, Ali precisava trazer alguma sinceridade à mesa de negociações. Ali não decepcionou Jiang Shen. Comparados às empresas estrangeiras com termos mais rigorosos, elas não apenas fizeram concessões em cooperação, mas até propuseram um plano claramente mais favorável à tecnologia do futuro. Quando Amazon e eBay viram isso, souberam que tinham sido enganados. Considerando o quanto Jiang Shen parecia interessado, o representante de Ali ficou aliviado. O plano exato era o seguinte: a Future Technology projetaria um software baseado em plataforma, com Ali fornecendo conteúdo. Os usuários comprariam itens no mercado de realidade virtual da Future Technology, com Ali decidindo quais produtos poderiam entrar no mercado. A confirmação da compra seria feita pelo navegador interno no capacete, que saltaria para a página da Taobao. O Taobao poderia projetar uma página de compra e pagamento mais simples para o mercado de realidade virtual. Era como se a Future Technology fosse o mercado, enquanto Ali e outros gigantes do e-commerce eram fornecedores e locatários de lojas. O primeiro ditava a localização, enquanto o segundo fornecia os suprimentos. Os varejistas registrados em cada plataforma de comércio eletrônico eram como produtos na prateleira. Simplificando, a Future Technology forneceu apenas a plataforma, então o comércio eletrônico ainda era e-commerce. Com esse plano, Jiang Shen jogou fora seu plano previamente preparado. Os profissionais realmente sabiam o que estavam fazendo, então ele não tinha motivo para rejeitar o plano deles. Embora Amazon e eBay tenham ficado insatisfeitos, não conseguiram apresentar uma proposta melhor. Eles só puderam aceitar essa proposta. Mais tarde, Jiang Shen convidou outras plataformas de comércio eletrônico interessadas em VR para negociação. Cada parte receberia uma participação de mercado, dividiria o canal de distribuição de VR e ampliaria o acordo de parceria. Em uma semana, 8 acordos de VR mais e-commerce foram assinados. Tecnicamente, foi o primeiro acordo que Jiang Shen assinou como presidente da empresa. E foi um mega negócio de 10 bilhões. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.